Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como estão meus alunos do terceiro ano? Firme e forte. Professor Johnny na área aí para poder falar um pouquinho melhor sobre essa nova função orgânica aldeído. Lembrando das aulas passadas, nós estudamos a função álcool, que vamos revisar um pouquinho aqui, né? Mas agora o foco é nessa nova função aldeído. Então, que função orgânica que é essa? Bom, primeiro, quer que você anote o título no seu caderno, falando que essa é uma função orgânica e oxigenada. O que significa isso? Que tem que ter a presença do átomo de oxigênio. Então, diferentemente do hidrocarboneto, que a gente estudou, que foi a primeira função orgânica, que só tem carbono e hidrogênio, agora é uma função orgânica oxigenada, assim como o álcool tem que ter a presença do oxigênio, beleza? Onde é que eu encontro esses aldeídos? São vários, são espalhados para tudo quanto é legal, tudo quanto é lugar na natureza. Basicamente, eu trouxe algumas principais aqui, presente no melão, presente no suspiro, presente lá no lírio, na grama. Na grama tem essa daqui, também tem o hexanal, que a gente vai dar um exemplo agora. Então, existe infinidade de compostos naturais que possuem essa função orgânica. E como é que eu vou identificar essa função orgânica, né? Olhando o que eles têm em comum aqui. Duas coisas eu gostaria de destacar. Primeiro, a gente vai falar daqui a pouco no próximo slide, mas percebam que todos terminam com este sufixo, certo? Então guarde isso no seu coração. De onde é que vem esse sufixo? Justamente do nome aldeído, beleza? Agora focando aqui, ó, nós temos uma representação de como é que eu vou encontrar essa minha função aldeído. Então eu tenho um carbono necessariamente ligado com uma dupla com oxigênio, isso tem um nome, a gente já vai aprender já, e tem que estar ligado com no mínimo um hidrogênio, beleza? Então o aldeído ele tem que necessariamente ter uma dupla ligação com oxigênio e no mínimo um hidrogênio, tá? Se não tiver esse hidrogênio, não serve. Ele pode estar escrito assim, esse R é de resto da cadeia, né? Cadeia para cá, ó. Tudo isso aqui está representando por resto, tudo isso daqui ele está representando por resto da cadeia, mas perceba o detalhe, né? Sempre tem uma dupla O e sempre tem um hidrogênio. Aqui nós não estamos enxergando hidrogênio porque a fórmula estrutural de traços não coloca o hidrogênio, mas ele está aqui. Pode aparecer desse jeito para vocês, ou ele pode aparecer condensado desse jeito aqui, tá? Cuidado para você não pensar que isso daqui é um álcool, né? Ah, tem um OH aqui e é um álcool, tá? Isso aqui é uma forma condensada que ele pode aparecer em alguns exercícios para vocês aí. Cuidado, isso aqui é aldeído, tá? Ah, professor, mas se fosse álcool? Bom, se fosse álcool, ele teria que mostrar mais ligações, né? Então, se ele tem só OH, significa que ele tem necessariamente só 3 ligações com esse carbono, quarta aqui. Se fosse uma hidroxila assim junto, você teria aqui mais hidrogênios, né? Por exemplo, mais um hidrogênio aqui ou algo do tipo. Então, quando está mostrando apenas COH, significa que esse carbono está fazendo 2 ligações com oxigênio, uma ligação com hidrogênio e a outra, somando 1, 2, 3, 4 ligações. Tranquilo? Bom, de posse disso, dos nomes, de onde é que a gente se encontra, vamos falar propriamente dito agora da parte que se cobra bastante. Como dar nome aos aldeídos. Então, primeiro vamos marcar aqui, aldeído como prometido tem que terminar com al, beleza? Bom, sabendo disso, quantos carbonos temos aqui? 1 prefixo para 1, match. Quantos carbonos nós temos aqui? 2 prefixo para 2, isso mesmo, et. Quantos carbonos temos aqui? 3. Conta o desse composto, conta todos os carbonos. Prefixo próprio. Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, professor, eu não decorei até hoje. Ah, mete, então você se lascou. Corre lá
E guarda essa informação que é muito importante. Próximo. As ligações continuam sendo do mesmo jeito entre carbonos. Então aqui continua sendo AN. Explica para mim por que é AN. Deixa eu trocar de cor para ficar legal. Por que é AN? Porque você não tem insaturação. Ah, professor, mas a insaturação aqui? Não, essa insaturação aqui é do grupo funcional, tá? Estou falando entre carbonos. Aqui, entre carbonos também você não tem. Entre carbonos você não tem. Entre carbonos você também não tem. E por último agora a gente fecha o código com a terminação AL. Então necessariamente se tem esta forma no finalzinho da cadeia, todos esses caras são aldeídos. Fácil ou difícil? Tranquilo, né? Então aqui a gente tem um metanal que também é conhecido por formol. Cuidado, é a abreviação de formaldeído, tá? Então esse formol que é utilizado para poder conservar corpos, né? É um excelente conservante. A gente tem aí esse nome popular dele. O nome da IUPAC é esse, metanal, beleza? Etanal, parece muito com etanol, parece mesmo, 2 carbonos, só que tem uma diferença. Nós vamos falar desse composto um pouquinho mais para frente, numa reação que tem ali. O propanal e o butanal. Todos esses carinhas aqui, eles têm seus estados físicos de acordo com a temperatura, não posso esquecer nunca disso. Só que a tendência na maioria desses casos aqui, desses aldeídos em geral, é evaporar muito fácil em relação a outros compostos. A gente vai explicar isso direitinho mais para frente, só que a maioria desses caras se transformam de líquido para gasoso uma temperatura aí relativamente baixa quando a gente compara com a água, né? E o que significa dizer isso? Que eles são mais voláteis por conta desse grupo aqui. Daqui a pouco eu te explico melhor. Tranquilo? Então a nomenclatura, só para não esquecer, o código continua o mesmo. Anota no seu caderno. Quantidade de carbonos. Vermelhinho, o que eu pus? Tipo de ligação. E o azulzinho, se for aldeído, não precisa se preocupar, é AL. Para o álcool, né? Se for para o álcool, colocar outra cor aqui para você não confundir. Se for álcool, a terminação é OL. E assim vai variando para poder diferenciar pelo nome, né? Lembrando sempre que é um nome oficial. Aqui, ó, este nome é um nome usual, que vem da abreviação de formaldeído, tá? Que é esse compostozinho aqui, fede, tóxico, né? Bem característico o cheiro de formaldeído. Caminhando, a gente chega numa parte bem importante que é a reatividade. Então eu estava guardando essa palavrinha para destacar bastante agora para os senhores, que é esta daqui. Então toda vez que você ouvir carbonila, você está vendo isto. Carbonila é apenas a C-O com as suas ligações. Tranquilo? Então toda vez que você vê uma carbonila, necessariamente o carbono tem que estar ligado com a dupla O do oxigênio. E gera um detalhe, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, né, depois que a gente faz a distribuição eletrônica. Aqui ele já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, qual que é a importância de saber disso? Total. Essas cargas, como são negativas, elas geram aqui um campo reacional. Como é que é isso? Elas geram um polo extremamente negativo. O que faz esta molécula ter características e reatividades bem similares e específicas. Tá certo? Então esse polo bem negativo aqui, por conta da carbonila, gera-se, né, de certa maneira, a reação diferente. Né? Você tem a reatividade diferente que cai direto lá no nosso amigo Enem, esses compostos carbonilados. Você vai ver comigo que o composto carbonilado é aquele que tem carbonila. E o primeiro que a gente está vendo é o aldeído. Mas não é só ele que tem a carbonila. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho sobre cetonas. E cetonas também tem carbonila. Tranquilo?
Ácido carboxílico também tem carbonila, éster tem carbonila, e são outras funções orgânicas aí que tem essa C dupla O, tá? São compostos carbonilados. Para fechar a aula, quero que você preste atenção neste grupo aqui. É o OH. Perceba a diferença. Esse carinha é da função álcool. Álcool não tem carbonila, álcool tem hidroxila. Muito bem. Olha a questão interessante. O álcool, ele pode sofrer um processo de oxidação, formando um aldeído. Então, se eu tiver um álcool do tipo etanol, sim, aquele que a gente estudou bastante nas aulas passadas, e é o álcool mais comum, né, que a gente utiliza, se ele sofrer um processo de oxidação, ou seja, ganhar oxigênio, ele necessariamente se transforma primeiramente num aldeído, e nesse caso o etanol. Então, perceba aqui uma coisa interessante. O etanol que está em muitas bebidas alcoólicas, quando ele é oxidado, por exemplo, um vinho, né, quando um vinho é oxidado, ou seja, deixa aberto e ele recebe esse oxigênio do ar, ele oxida, ele se transforma primeiramente nessa molécula etanol, que não tem de maneira nenhuma o mesmo gosto do álcool, cheiro, características em si. Eles são parecidos pela quantidade de carbonos, mas têm funções bem diferentes, certo? Então, o etanol ou os aldeídos podem vir de uma oxidação do álcool. Então é por isso que o álcool ele tem que ser de certa maneira bem acomodado. Primeiro para não evaporar, né? E segundo para não oxidar propriamente dito. Tranquilo? E a volta é redução, que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente nas reações de oxirredução, mas seria possível, na verdade, é possível você transformar esse etanol novamente em etanol. Tranquilo? Então, isso é um processo químico, né? Ele acaba sendo reversível, porque aqui você vai tirar, você vai reduzir a quantidade de oxigênio. Tranquilo, meu terceiro ano? Então, fechando um resumão, composto aldeído é marcado por essa presença da carbonila ligada ao hidrogênio. Então, quando a gente fala de carbonila ligada ao hidrogênio, essa carbonila vira aldeído se aqui tiver um hidrogênio e de cá, né, no mínimo, de cá o resto. Pode ser outro hidrogênio? Pode. Nome desse cara? Esse é o metanol. Tá aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, certo? A nomenclatura dos aldeídos segue a mesma lógica que a gente já vem estudando. Se tiver algum radical, coloca aqui antes da cadeia, né? Met, et, daquele jeito. E o detalhe é que a contagem dos carbonos, não esqueçam disso, né? Para a cadeia principal, vai começar próxima ao aldeído. Tá? Vou colocar alguns exercícios para a gente dar nome lá nos aldeídos e a gente identificar bacana esses compostos. Tá? Só para colocar a forma de traços aqui para vocês, como é que ficaria esse meu butanol? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Aqui eu teria uma dupla O. Pronto, né? Ficou feio pra caramba esse meu oxigênio, essa é a minha dupla ligação. Tá aqui, feio de novo. Tá aqui o meu oxigênio. Então, o hidrogênio não é mostrado, né, como nenhum dos outros, mas tá aí 1, 2, 3, 4 e esses caras ligados a eles. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as atividades aí. Qualquer dúvida, printa, manda para mim, que a gente, no WhatsApp, lá no horário comercial, que a gente tira as dúvidas na medida do possível. Beleza?